Deixa eu apresentar primeiro quem está aqui conosco. Américo Martins será nosso novo correspondente em Londres. Que inveja, Américo. Pois é, vai ser muito bom a partir do mês que vem. Raquel é uma londrina. Nossa, faz muitos anos. Bom, todos nós, né? Eu fui correspondente em Londres também. Boa viagem lá quando você tiver, mas primeiro vamos ver o assunto que você vai começar a tratar. E que bom que você estreia como tua função de correspondente falando de um assunto desses. Vamos falar da renúncia hoje de Liz Truss como chefe de governo do Reino Unido. Essa renúncia a tornou a primeira-ministra que menos tempo ficou no cargo, 45 dias. Antes da renúncia, a figura dela, da Liz Truss, já havia se tornado a mais ridicularizada dos últimos tempos pela imprensa britânica. Acompanhe. A ex-líder dos conservadores sempre foi acompanhada por memes. Insistia em corrigir nomes de animais, desejava Feliz Natal a ouriços, dizia que cachorros latindo espantavam drones e se queixava de excesso de queijos importados pelos britânicos. O plano econômico com o qual assumiu o cargo há 6 semanas foi considerado tão estapafúrdio como muitas de suas declarações, o que levou publicações sérias como o The Economist a dizer que o tempo dela no poder seria menor do que o prazo de validade de um pé de alface na prateleira de um supermercado. A piada viralizou. Um dos famosos tabloides britânicos, o Daily Star, montou uma webcam ao vivo transmitindo Liz e o alface e a festa de consagração do alface. Américo, o Economist que tem esse British sense of humor, hoje, depois do que aconteceu, publicou um grande dia para o alface. Exatamente. O humor britânico no seu melhor estilo. É destruidor do ponto de vista político. Sim. Agora, ela deu passos importantes para se autodestruir. Ela, digamos, era uma bomba de tempo de duração de um alface. Como é que fica daqui para frente, Américo? Eu vou começar respondendo o que seria o ideal. O ideal, do ponto de vista da credibilidade do governo britânico, da credibilidade da política britânica, da credibilidade da fiscalização, um país importantíssimo do G20, a economia do país, certo? Que foi o grande problema dela. O ideal seria convocar eleições imediatamente. Porque isso restauraria essa credibilidade do próximo primeiro-ministro. Mas isso está no radar? Não existe essa possibilidade. Isso simplesmente não vai acontecer. Por quê? Os trabalhistas estão mais de 30 pontos na frente dos conservadores nas pesquisas de opinião. Então, se os deputados conservadores chamarem uma eleição agora, eles basicamente vão perder o emprego. O Partido Conservador tem uma maioria de 71 deputados. Por isso, não vão conseguir forçar, os trabalhistas não vão conseguir forçar uma eleição neste momento. Então, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma disputa interna dentro do Partido Conservador, a segunda em um ano, sem eleições gerais. Isso vai reduzir a credibilidade de qualquer um que seja eleito, vai ser um mandato tampão, basicamente. Não vai trazer essa credibilidade política ou econômica ou fiscal para a mesa e corre o risco, inclusive, seria muito surpreendente, mas o Boris Johnson voltar. Deixa eu voltar para um ponto que você acabou de levantar, que é um dos pontos que a Raquel aborda sempre aqui, extensivamente, crise fiscal. Uma das questões mais, digamos, ou talvez a questão crucial para a derrubada dela foi um plano considerado absolutamente inexequível de cortar impostos de um lado sem dizer como é que vai financiar o Tesouro. Eles encontraram alguma fórmula para isso? Mais do que isso, né, William? Ela queria cortar impostos e dar subsídios caríssimos, um pacote aí bilionário para subsidiar a energia. E aí toda uma teoria econômica que não tem nada a ver com o Partido Conservador britânico. E foi um desastre, porque basicamente o mercado se recusou a financiar o pacote. Na prática, foi isso que aconteceu. O Banco Central inglês foi obrigado a subir muitos juros, teve uma forte desvalorização da Libra, ficou inexequível. A Liz quis passar, a primeira-ministra quis passar essa conta para o mercado financeiro disse não.
ele tornou os preços, os custos desse pacote, em termos de juros e de câmbio e, portanto, de inflação, aí ela acabou enfrentando protestos contra o aumento de preços, ele tornou os custos desse pacote inexequíveis. E é muito interessante, eu conversava mais cedo com um economista que já foi do Fundo Monetário Internacional, e ele ponderava comigo, o mercado está deixando claro que não vai dar um cheque em branco, nem mesmo para a Grã-Bretanha, nesse pós-período, nesse pós-pandemia, onde tem essa inflação tão alta que os governos estão tentando, de alguma forma, amenizar para as pessoas por meio de subsídios. E se me permite, William, tudo isso que você disse, Raquel, já era previsível. Durante a campanha interna do Partido Conservador, o Rishi Sunak, que tinha sido ministro das Finanças e que tinha a visão geral da economia, alertou para isso. Ele disse claramente, esse plano que a Liz Truss está propondo para vocês pode ser popular, pode ser bonitinho, porque as pessoas gostam de redução de imposto, mas não vai funcionar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não funcionou e ela derreteu em 45 dias. A crise dela, no fundo, ela é muito mais ampla. É uma crise do Partido Conservador. Exato. Essa crise começa, se a gente quiser, né, se a gente quiser ser muito duro, inclusive com a política britânica, começa lá atrás, com a saída do Brexit. Exato. E todas as contradições nisso, os próprios zigue-zague dos conservadores. Exato. Você vê como que eles estão achando um caminho fora dessa crise deles, que é enorme? Não, eles sabem que não tem um caminho. Eles sabem, na verdade, eles sabem que da forma como está, o partido não vai conseguir ganhar as próximas eleições e por isso que eles vão tentar ficar no poder o máximo possível. As eleições devem ser chamadas até janeiro de 2025. Como eles têm essa maioria, eles vão querer reduzir o prejuízo, vamos dizer, ganhar tempo com esse mandato tampão, mas eles sabem que o partido é muito dividido, extremamente dividido. O Brexit é uma das questões. A questão dos impostos e uma política thatcherista, seguindo o que a Margaret Thatcher pregava, é outro fator de divisão. O Partido Conservador, como você sabe, é um grande partido umbrella, lá, um partido guarda-chuva com vários grupos que vão da centro-direita à extrema-direita em vários aspectos. Aí não digo em questão de costumes, digo em questão fiscal, em questão de Brexit, essas questões todas. A Liz Truss foi uma pessoa que votou contra o Brexit e depois virou, precisamos apoiar isso porque era a coisa palpável que os conservadores tinham para se manter no poder. Mas a partir dali tudo deu errado, como você disse, e eles não conseguem chegar num acordo. Há um ponto importante que você mencionou ao final da sua intervenção agora, Raquel, quando você se referiu ao economista que fez parte do FMI, disse assim, olha, no fundo é o seguinte, nem ao Reino Unido se está dando vamos dizer, o benefício da dúvida, certo? O que significa para economias emergentes? É um recado duríssimo, né, William? Pegando especificamente aqui para o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem reservas internacionais altas e, de alguma forma, ele conseguiu driblar a pandemia com as contas relativamente em ordem. Você teve um excesso de arrecadação graças aos preços dos combustíveis. Muita gente, às vezes, reclama disso, mas somos um grande exportador de petróleo, então tivemos um benefício disso, então o Brasil conseguiu se segurar. Agora, é um recado muito claro para o próximo governo, seja ele qual for, que não vai ter muito espaço para manobras muito arriscadas ou para aí estourar as contas e estourar todos os gastos. O mar não está para peixe. Américo, tem outro aspecto. A Raquel nos traz essa visão, como é que, para a nossa situação, o que aconteceu lá indica o quê? Há uma outra que eu gostaria que você explorasse e que a gente trouxe naquela crônicazinha no começo desse nosso segmento, o que parece ser episódico, que é a brincadeira que faz o Economist, e depois essa brincadeira é ampliada pelo Daily Star, viraliza e é uma desmoralização política fenomenal. Sim. É uma fórmula, digamos, até bastante consagrada, a crítica como o pior tipo de desmoralização política. Mas se a gente olhar para os conservadores e para quem estava lá antes dela, o Boris Johnson, eles vêm perdendo ao longo das décadas a característica das, digamos, plataformas políticas consolidadas, conservadoras ou trabalhistas, não importa. E cada vez mais voltados para o impacto através das redes sociais. Ela está pagando o preço disso? Está pagando o preço. Está pagando o preço dessa erosão política que está acontecendo muito claramente no Reino Unido.
Nem precisamos fazer um paralelo com aqui, porque aqui está acontecendo possivelmente até pior essa erosão. Vocês acabaram de fazer uma longa discussão aqui sobre a função do TSE e a atividade para tentar barrar um monte de coisa. Isso está acontecendo também muito claramente no Reino Unido, dos dois partidos, tanto trabalhista como os conservadores. Você deve se recordar, a política britânica sempre foi muito austera, sempre foi muito dura, né, de combate, de uma facção esfaquear o outro dentro do próprio partido, mas havia um conjunto de regras e um conjunto de princípios políticos que eram seguidos, que eram respeitados. Eles não eram nem escritos, era simplesmente respeitar. Por exemplo, neste momento, se tivéssemos uma outra situação, qualquer governo ali chamaria a eleição, porque restauraria a credibilidade política, a credibilidade fiscal do país, etc. Eles sabem disso, mas eles não vão mais fazer isso por conta dessa erosão dos valores políticos, por conta de tentar ter um impacto imediato, usar as redes sociais para ter esse impacto, para ter o voto, é ficar no poder por qualquer custo. E é isso, esse é o exemplo claro que esse debate dentro do Partido Conservador está acontecendo nesse momento. É ficar no poder a todo custo, mesmo que isso cause problemas de estabilidade para o país. Aí tem que fazer uma pergunta pessoal para o Américo, né? O Américo trabalha, como você, como eu, trabalhou em Londres. O que você acha que você vai encontrar lá agora que você vai de novo trabalhar em Londres, Américo? Um país muito polarizado, muito complicado. Ontem, inclusive, eu estava falando com um colega britânico que me disse o seguinte: prepare-se para viver num país caótico e muito polarizado. Eu falei, mas veja bem, eu estou fazendo um crash course aqui, né? Um curso intensivo, vamos dizer. Eu ia falar isso, acho que você não vai sentir tanta diferença. Mas então. É que, em termos relativos, o que aconteceu agora é inédito na política britânica. Num ano, você ter 3 primeiros ministros, 2 deles não eleitos, o partido no poder, a sua primeira-ministra ser comparada a um alface, chegamos num nível que para ele... E perdeu para o alface, como disse a The Economist, hoje é um grande dia para os alfaces, muito bom, né? Raquel, muito obrigado, boa noite. Américo, boa sorte, boa viagem no seu novo cargo lá em Londres. Obrigado. Leva a nossa inveja positiva, todos gostamos muito da capital londrina e obrigado pela participação. Muito obrigado, grande prazer, grande honra.